que é computação em nuvem? Você já se perguntou o que é a computação em nuvem? É a entrega de serviços de computação pela internet, que também é conhecida como nuvem. Esses serviços incluem servidores, armazenamentos, bancos de dados, redes, software, análises e inteligência. A computação em nuvem oferece inovação mais rápida, recursos flexíveis e economias de escala. Por que a computação em nuvem normalmente é mais econômica? Computação em nuvem é a entrega de serviços de computação pela internet, usando o modelo de preço pago conforme o uso. Normalmente, você paga apenas pelos serviços de nuvem que usa, o que ajuda a reduzir os custos operacionais, executar a infraestrutura com mais eficiência, escalar as operações de acordo com as necessidades de negócios. Em outras palavras, a computação em nuvem é uma forma de alugar capacidade computacional e armazenamento do data center de terceiros. Você pode tratar os recursos de nuvem como faria com os recursos em seu próprio data center. E depois de usá-los, devolva-os. Você será cobrado apenas pelo que usar. Em vez de manter CPUs e armazenamento no seu data center, você aluga esses recursos pelo tempo necessário. O provedor em nuvem é responsável por manter a infraestrutura subjacente para você. A nuvem permite que você supere rapidamente os desafios empresariais mais difíceis e ofereça soluções de ponta para os seus usuários. Por que devo migrar para a nuvem? A nuvem ajuda você a avançar com mais rapidez e a inovar de maneiras que antes eram quase impossíveis. Em nosso mundo digital em constante mudança, surgem duas tendências. As equipes entregam novos recursos aos usuários em tempo recorde. Os usuários esperam uma experiência cada vez mais sofisticada e envolvente em seus dispositivos e software. Antes, os lançamentos de software eram agendados para ocorrerem em meses, ou até mesmo anos. Hoje em dia, as equipes lançam recursos em lotes menores, o que geralmente resulta em lançamentos semanais ou diários. Algumas equipes geram atualizações de software o tempo todo, algumas vezes disponibilizando várias versões no mesmo dia. Pense em todas as formas de interação com dispositivos que você tem hoje e que não eram possíveis até alguns anos atrás. Vários dispositivos oferecem reconhecimento de face e atendem a comandos de voz. A realidade aumentada muda a forma como você interage com o mundo físico. Até mesmo os aparelhos domésticos estão começando a funcionar de modo inteligente. Essas tecnologias são apenas alguns exemplos, e muitas delas são viabilizadas pela nuvem. Para alavancar seus serviços e oferecer experiências novas e inovadoras a seus usuários, a nuvem concede acesso sob demanda a um pool quase ilimitado de componentes brutos de rede, armazenamento e computação. Reconhecimento de fala e outros serviços cognitivos que ajudam a dar destaque ao seu aplicativo em meio a tantos outros. Serviços de análise que fornecem dados de telemetria por meio de software e dispositivos. Quais são algumas vantagens da computação em nuvem? Um ambiente de nuvem tem vários benefícios em relação ao ambiente físico. Por exemplo, aplicativos baseados em nuvem empregam uma infinidade de estratégias relacionadas. Confiabilidade. Dependendo do contrato de nível de serviço que você escolher, seus aplicativos baseados em nuvem poderão oferecer uma experiência de usuário contínua, sem tempo de inatividade aparente, mesmo quando as coisas derem errado. Escalabilidade. Os aplicativos na nuvem podem ser dimensionados de duas maneiras, ao mesmo tempo em que aproveitam o dimensionamento automático. Verticalmente. A capacidade computacional pode ser aumentada pela adição de RAM ou CPUs a uma máquina virtual. Horizontalmente. A capacidade computacional pode ser aumentada pela adição de instâncias de um recurso, como a inclusão de máquinas virtuais à configuração. Elasticidade. Os aplicativos baseados em nuvem podem ser configurados para sempre ter os recursos de que precisam. Agilidade. Os recursos baseados em nuvem podem ser implantados e configurados rapidamente conforme as alterações dos requisitos do aplicativo. Distribuição geográfica. Os aplicativos e os dados podem ser implantados em data centers regionais em todo o mundo, de modo que os clientes sempre tenham o melhor desempenho em cada região. Recuperação de desastre. Ao aproveitar os serviços de backup baseados em nuvem,
a replicação de dados e a distribuição geográfica, você pode implantar os aplicativos com a confiança de saber que seus dados estão seguros caso ocorra um desastre. O que são modelos de serviços de nuvem? A computação em nuvem se encaixa em um dos modelos de computação a seguir. Se você está em contato com a computação em nuvem por algum tempo, provavelmente já ouviu os termos IaaS, infraestrutura como serviço, PaaS, plataforma como serviço, e SaaS, software como serviço, que são os diferentes modelos de serviço de nuvem. Esses modelos definem os diferentes níveis de responsabilidade, compartilhada pelo provedor e pelo locatário de nuvem. IaaS, infraestrutura como serviço. Esse modelo de serviço de nuvem é o mais próximo do gerenciamento de servidores físicos. O provedor de nuvem manterá o hardware atualizado, mas a manutenção do sistema operacional e a configuração da rede serão deixadas para o locatário da nuvem. Por exemplo, as máquinas virtuais do Azure são dispositivos de computação virtual totalmente operacionais, em execução nos data centers da Microsoft. Uma vantagem desse modelo de serviço de nuvem é a implantação rápida de novos dispositivos de computação. A configuração de uma nova máquina virtual é consideravelmente mais rápida do que o processo de adquirir, instalar e configurar um servidor físico. PaaS, plataforma como serviço. Esse modelo de serviço de nuvem é um ambiente de hospedagem gerenciado. O provedor de nuvem gerencia as máquinas virtuais e os recursos de rede, e o locatário de nuvem implanta seus aplicativos no ambiente de hospedagem gerenciado. Por exemplo, os serviços de aplicativos do Azure fornecem um ambiente de hospedagem gerenciado em que os desenvolvedores podem carregar os aplicativos web sem precisar lidar com os requisitos físicos de hardware e de software. SaaS, software como serviço. Nesse modelo de serviço de nuvem, o provedor de nuvem gerencia todos os aspectos do ambiente de aplicativo, como as máquinas virtuais, os recursos de rede, o armazenamento de dados e os aplicativos. O locatário de nuvem só precisa fornecer os dados ao aplicativo gerenciado pelo provedor de nuvem. Por exemplo, o Office 365 fornece uma versão totalmente funcional do Office que é executada na nuvem. Você só precisa criar o conteúdo. E o Office 365 cuida de todo o resto. Este gráfico ilustra os diversos níveis de responsabilidade entre um provedor de nuvem e um locatário de nuvem. O que é a computação sem servidor? Em sobreposição com o PaaS, a computação sem servidor permite que os desenvolvedores criem aplicativos mais rapidamente, eliminando a necessidade de gerenciar a infraestrutura. Com aplicativos sem servidor, o provedor de serviços de nuvem provisiona, escala e gerencia automaticamente a infraestrutura necessária para executar o código. As arquiteturas sem servidor são altamente escalonáveis e controladas por eventos. Elas usam recursos somente quando ocorre uma função ou gatilho específico. Ao entender a definição da computação sem servidor, é importante observar que os servidores ainda estão executando o código. O nome sem servidor é proveniente do fato de que as tarefas associadas ao provisionamento e ao gerenciamento de infraestrutura são invisíveis para o desenvolvedor. Essa abordagem permite que os desenvolvedores aumentem seu foco na lógica de negócios e ofereçam mais valor ao núcleo dos negócios. A computação sem servidor ajuda as equipes a aumentarem a produtividade e a disponibilizar os produtos no mercado mais rapidamente. Ela permite que as organizações otimizem melhor os recursos e mantenham o foco na inovação. O que são nuvens públicas, privadas e híbridas? Há 3 modelos de implantação para a computação em nuvem: nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Cada modelo de implantação tem aspectos diferentes que você deve considerar ao migrar para a nuvem. Nuvem pública. Os serviços são oferecidos pela internet pública e ficam disponíveis para qualquer pessoa que deseje comprá-los. Os recursos de nuvem, como servidores e armazenamento, pertencem ao provedor de serviços de nuvem terceirizado e são operados por ele e entregues pela internet. Nuvem privada. Os recursos de computação são usados exclusivamente pelos usuários de uma empresa ou organização.
Uma nuvem privada pode estar localizada fisicamente no data center local da organização. Ela também pode ser hospedada por um provedor de serviços terceirizado. Nuvem híbrida. Este ambiente de computação combina uma nuvem pública e uma nuvem privada, permitindo que dados e aplicativos sejam compartilhados entre elas. Esta imagem ilustra vários dos conceitos de computação em nuvem que são apresentados nessa unidade. Neste exemplo, vários fatores são demonstrados quando você está considerando onde implantar um servidor de banco de dados em um ambiente de nuvem híbrida. À medida que os recursos são migrados do ambiente local para a nuvem, seus custos são reduzidos e os requisitos de administração diminuem.